Um mistério que começou a ser esclarecido pela polícia nesta quarta-feira, 23 de janeiro. Após pouco mais de 2 meses do desaparecimento do bancário de Antagorda, Jacir Potrick, a polícia indicia um acusado pelo crime, que chocou não só o pequeno município, como também toda a região. Foi preso temporariamente nesta manhã e indiciado o vizinho do bancário, por crime qualificado e ocultação de cadáver. Acompanhe agora a entrevista coletiva concedida pelo delegado Guilherme Pacífico, que dará mais detalhes sobre os fatos. No dia de hoje, foi deflagrada a operação Gerente AG. Esse trabalho de mais de 60 dias, que visava no início elucidar o desaparecimento de Jacir Potrick. Então, estão presentes aqui as forças de segurança pública e de defesa social, porque desde o início, em se tratando de desaparecimento, em tese, sequer tínhamos a figura de um crime. Então, desde o início, Brigada Militar, capitaneado pelo capitão Ricardo e toda a sua equipe, e também policiais de Porto Alegre, inclusive o grupo tático da Brigada Militar, o Corpo de Bombeiro, que também foi acionado desde o primeiro momento, e o trabalho da Polícia Civil. O início desse trabalho foi de intensas chegadas de informações oriundas da comunidade. Essas informações foram repassadas imediatamente para a Brigada Militar e para o Corpo de Bombeiros. E aí todo o trabalho começa a ser feito para a localização de Jacir Potrick. De várias frentes de buscas e várias frentes também de diligências. Desde o primeiro dia surgiram informações, nós entrevistamos mais de 60 pessoas do núcleo familiar, do núcleo de amigos, do núcleo de pessoas da comunidade, do núcleo de clientes do banco. E a partir daí nós fomos construindo, o perfil de Jacir Potrick aqui na comunidade. Porém, com as imagens que nós conseguimos captar no dia do fato e logo depois, foram suficientes para que a gente pudesse avançar nas investigações. Com a análise das câmeras de vídeo monitoramento internas do condomínio, chegou-se uma situação de bastante suspeição em que, em determinado momento, com a interseção das câmeras internas do condomínio, fica crasso e comprovado que em determinado momento, entre as 19h30 e as 20 horas, Jacir Potrick e o seu vizinho estiveram no mesmo epicentro, no local em que está o quiosque da propriedade comum de 3 amigos que se juntaram para formar um condomínio. Então, entre as 19h30, nós temos as imagens de Jacir Potrick retornando de uma pescaria com um balde, com peixes, um teu copinho que fez a sua caipirinha, um ritual de 25 anos, e ele vai em direção com seus apetrechos também para limpeza, ele vai até o condomínio. E nós temos imagens captadas daquele exato momento que o vizinho também vai para aquele local. Então é sabido que, até mesmo pela dimensão, que eles estiveram no mesmo local em determinado momento. A partir daí, quando o vizinho se encontra com Jacir Potrick,
ele retorna já de forma mais atabalhoada, uma forma mais não tão tranquila quanto ele se dirigiu até o quiosque. Ele volta, retorna, sobe, entra na sua casa, sobe no telhado, fica observando por minutos de cima do telhado dele toda a dimensão do que aconteceu ou que estava acontecendo, ou com a possibilidade de verificar quem pudesse estar num raio de visão daquele local. Depois ele se concentra num foco, num momento de foco, que ele fica por minutos observando a figura, o local onde possivelmente Jaci Potrick aconteceu um desacerto entre os vizinhos. A partir daquele momento, depois com a esposa em casa, o vizinho com a esposa em casa, com o empregado em casa, depois que ele desce do telhado da sua casa, ele volta, retorna lá no quiosque por mais alguns minutos, depois retorna, e já nesse trajeto ele vai até o local onde são guardados os materiais de limpeza. De lá ele volta com uma vassoura e ele levanta as câmeras que fazem toda a cobertura do fundo da casa dele. Então todas aquelas imagens que foram captadas no trajeto inicial, ele ao retornar, ele vai lá, não com ânimos de limpar. Então, se eu perguntar aos senhores para alguém limpar a câmera de qualquer uma dessas filmadoras locais, o ânimo de limpar é com toda a cautela de não perder o foco, é toda a cautela de não prejudicar, o bom funcionamento da câmera, mas com ânimos não de limpar, mas com ânimos de eliminar. São duas câmeras, ele aponta com a vassoura, ele aponta a câmera para o alto e uma segunda câmera é eliminada ao ele levantar a câmera para o alto. A partir dali, a sua esposa, mais alguns minutos, deixa o condomínio e Jaci Potrick não é mais visto, e o suspeito teria toda a noite aí para livrar-se do corpo. Trabalha o inquérito policial com a possibilidade da tipificação de homicídio qualificado por motivo fútil, bem como a ocultação de cadáver. Após um determinado momento em que houve um desentendimento financeiro entre eles, motivado pela mudança da agência bancária para um outro local. Esse local, primeiro, era de propriedade do vizinho, e ele se sentiu traído pelo amigo não ter minimamente avisado dessa mudança. A partir daí, os ânimos se acirraram e eles nunca mais se entenderam. E qualquer situação passou a ser motivo de desavença entre os então amigos. O caso beira a passionalidade, porque eles tinham uma relação de praticamente de uma irmandade, e após esse fato, eles passaram a ser inimigos declarados. A investigação trabalha, agora foi decretada a prisão temporária por 30 dias, no dia de hoje e dias anteriores já foram feitas diversas perícias, no dia de hoje, já pela parte da manhã, fizemos mais perícias, trabalho com cães farejadores, trabalho com a Brigada Militar, cumprimento de mandados de busca na residência do suspeito, bem como em seu local de trabalho. Então, teremos agora 30 dias para a conclusão do inquérito, com ainda
a incerteza de que se será encontrado o corpo da vítima. Ok. Bem, gente, esse é o que se apresenta. Nós, além disso, por óbvio que a gente não relata as ferramentas investigativas utilizadas, mas podemos dizer que, na fala do Judiciário, a quem também agradeço a diligência imediata deste caso, da juíza da primeira vara criminal de Encantado, bem como o Ministério Público, que todos foram extremamente diligentes em apoiar o trabalho da Polícia Civil. Então, queremos que, ao final deste inquérito, a gente o finalize com chave de ouro e, principalmente para a família, que a gente restitua a oportunidade deles enterrar seu ente querido.